aqui mais perto da gente, conhecido carinhosamente como IAN, alguns estão chamando hoje de FADBA, a Faculdade Adventista da Bahia, assim como o pastor Renato é o diretor do Centro de Pesquisas Ellen White em São Paulo, o pastor Gerson é o diretor do Centro de Pesquisas Ellen White aqui da Bahia, com sede ali no IAN. É casado com a professora Irlaci, tem 3 filhos e é doutorando em História do Adventismo. A tese doutoral do pastor Gerson está sendo sobre o relacionamento matrimonial do casal White. Bem curioso, né? E ele está aqui hoje para também nos abençoar com o conteúdo sólido da Palavra de Deus e também da história da nossa igreja. Pastor Gerson, obrigado por atender o nosso convite. Que Deus o use mais uma vez poderosamente. Obrigado, pastor Vitelmo. Bom dia. Bom dia. Muito bom estar aqui em Vitória da Conquista. É a primeira vez que eu piso nesse território abençoado, né? Clima gostoso, agradável, né? E desci no aeroporto ali de Vitória da Conquista na sexta-feira. E o avião fez tantas viradas para lá e para cá que eu falei assim, esse aeroporto aqui é maior do que de onde eu vim, lá de João Pessoa. E estou feliz em estar aqui. Ontem estive lá na Igreja Central, não sei se tem aqui alguns que nós nos conhecemos ontem, e hoje estou conhecendo aqui uma boa parte dos membros aqui dessa região. Fico muito feliz em ver aqui uma boa safra de ex-alunos, né, que passaram ali pelo IAN. Dá para encher uma sala de aula aqui. E eu queria pedir carinhosamente, pedir para vocês para tratar esses, eu ia dizer meninos, mas esses homens, né? E suas famílias, com carinho. Todos eles deixaram muita saudade lá na Fátima, lá no IAN. Então abrace eles, trabalhe junto com eles, porque são homens, são famílias especiais. Obrigado também ao pastor Júnior. Mais uma vez estamos juntos aqui, pastor Vitelmo e toda a equipe. Eu fico olhando um programa desse aqui, não é simples, não é fácil organizar isso que vocês estão tendo hoje. Estavam falando aqui de sábado, eu acho que não tem problema nenhum você falar assim, olha, feliz sábado. Porque o povo de Israel tinha o sábado semanal, mas tinha as festas que também eram chamadas de sábado. Então hoje é um sábado de festa, né? Não é o 7º dia da semana, mas hoje é uma festa espiritual. E nós estamos aqui, e pela graça de Deus, até o final do dia, nós vamos estar crescendo mais e mais na comunhão com Deus, a palavra de Deus e também uns com os outros. Toda vez a gente tem que aprender isso aqui, né? Vamos ver se... Eu gosto muito desse desenho. Agora há pouco nós tivemos aqui uma encenação, onde mostrou ali um pouco da primeira visão de Ellen White. Algumas coisas importantíssimas que eu vejo nessa cena aqui. Vocês estão vendo aqui, eu estou apontando para lá que tem um monitor ali, mas aqui. Um grupo de mulheres orando, estavam acabado de sair do chamado grande desapontamento, estavam tristes, estavam um pouco perdidas, desapontadas. Então Deus pega uma jovem que estava muito doente naquela ocasião. A história até diz que Ellen Harmon foi para a casa dessa família, porque a mãe já estava cansada, tinha que cuidar bastante dela, então a família falou assim, olha, manda ela lá para casa um pouco, ela fica lá alguns dias e você descansa um pouco. E aí, nesse momento, ela teve essa visão. Algumas coisas importantes. Nessa visão, não foi dito a Ellen Harmon o que tinha acontecido no dia 22 de outubro de 1944. Foi mostrado a ela algumas coisas muito importantes. Primeiro, ela via uma luz que ia por trás do caminho. No final do caminho, ela via a pessoa de Jesus. Então ficou claro para ela
e para as pessoas a quem ela contou essa visão, de que eles não podiam abandonar todo aquele cronograma profético que Miller tinha pregado. Aquela mensagem era importante. O que aconteceu? Eles não sabiam ainda. Não foi revelado a ela. Alguns já estavam estudando, como Irã Edson e um grupo deles já estavam estudando lá no interior do estado de Nova York. Mas ali no estado do Maine, nada tinha sido mostrado em relação a isso. Não esqueça, a mensagem foi pregada atrás, os tempos anteriores, e não tire os olhos de Jesus. E uma coisa que eu gostaria de deixar claro aqui: Tiago White, que era o esposo de Ellen White, uma vez ele foi confrontado com essa pergunta e ele colocou uma resposta na Igreja Adventista. Ele disse o seguinte: o dom profético nunca, não apenas o dom profético, os dons espirituais nunca foram levantados para superar a palavra de Deus. Nunca foram levantados para fazer com que nós estudássemos menos a palavra de Deus. Seja qualquer um, dom de cura, dom de línguas, dom profético, qualquer um deles. Nenhum deles substitui a palavra de Deus. Ficou claro para ela, e depois para o grupo que ela continuou conversando, que eles não deveriam abandonar o que Miller tinha pregado, mas eles iriam descobrir a resposta do que foi que aconteceu no dia 22 de outubro na Bíblia. Deus não revelou isso através de visões. Você fala assim: não, mas Irã Edson teve aquela impressão, e depois disso eles ficaram 6 meses estudando a Bíblia, para que eles encontrassem na Bíblia que há um santuário no céu, que o que acontecia no santuário da terra, que acontecia no templo de Israel, agora também estava acontecendo no céu. Então, mais uma vez, a palavra de Deus foi exaltada. Olhar para Cristo. Onde é que nós encontramos Cristo? A palavra de Deus. É aqui que ele se revela para nós. Então, nessa primeira visão ficou claro: os dons, no caso aqui o dom profético, não vem para substituir a Bíblia, não vem para diminuir a Bíblia, pelo contrário, vem para exaltar a Bíblia. A pregação de Miller é uma pregação bíblica. É verdade que ele não viu tudo de forma clara, ele se equivocou em alguns detalhes. A mensagem era bíblica. Portanto, meus queridos, nunca seja uma pessoa que pregue dos testemunhos. Pregue da palavra de Deus, porque é isso que Ellen White fazia. E depois que você pregar da palavra de Deus, você agora mostra os testemunhos, para você mostrar como essa serva do Senhor foi usada para dizer o que a Bíblia estava dizendo, para confirmar o que a Bíblia estava dizendo, para exaltar o que a Bíblia estava dizendo. Esse era o trabalho de Ellen White: pregar da palavra de Deus. Os nossos pioneiros, imagine você agora, 1844, 1845, aparece uma jovem com 17 anos, dizendo que está recebendo visões do céu. Isso era verdade? Já se tem catalogado cerca de 300 profetas nesse mesmo período em que essa jovem se levantou, Ellen Hall. Só na cidade onde ela estava, já foi catalogado, no período em que ela estava, já foi catalogado cerca de 5 profetas. Profetas que se diziam profetas. Dos 5, 4 mulheres. Como é que você aceita uma jovem com 17 anos, fraca, doente, dizendo que tinha recebido uma revelação de Deus? Aonde que os nossos pioneiros buscaram a resposta? De novo, na palavra de Deus. Vamos ver o que é que a Bíblia fala sobre essa questão de dom profético nos últimos dias. Vamos ver se essa jovem realmente está recebendo
visões do céu. Para isso nós precisamos de uma confirmação bíblica. Será que a Bíblia fala alguma coisa sobre isso? E ao eles estudarem a Bíblia, eles viram que no livro de Joel diz que nos últimos dias Deus se revelaria através de sonhos e visões. Então aí está aberta uma porta, biblicamente, de que é possível ter visões naquele período em que eles estavam vivendo. Um pouco mais de estudo, viram ali no livro de Apocalipse 12, 17, que uma igreja remanescente, que um povo remanescente, o povo de Deus vem desde a saída do Éden, tá? Mas que um povo remanescente agora defende a lei de Deus e tem o testemunho de Jesus. E aí Apocalipse 19, 10 diz que o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Então esse grupo remanescente se levanta em um determinado período da história, e pelo contexto ali do Apocalipse 12, a gente vê ali no século 18, tá? Depois do cumprimento de algumas profecias, levanta-se para guardar os mandamentos de Deus e ter o testemunho de Jesus. E o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Um pouco mais de estudo fez com que eles fizessem essa conexão aqui, Apocalipse 19, 10 e 22, versículo 8 e 9. E vocês veem aqui que a forma como João escreve esses dois versículos bem similar. E eu lancei-me a seus pés para adorar. Você vê essa expressão tanto em Apocalipse 19 quanto em Apocalipse 22. Mas o anjo me disse: não faça isso. Você vê também Apocalipse 22. Sou teu conservo. Apocalipse 22 também diz a mesma coisa. E de teus irmãos. Apocalipse 22 diz a mesma coisa. De teus irmãos que têm o testemunho de Jesus. Apocalipse 22 diz: teus irmãos, os profetas. Então, nossos pioneiros entenderam que esse movimento guarda os mandamentos de Deus. E entre eles, o dom profético se revelaria. E agora então, eles viram que profeticamente Deus se revelaria nesses últimos dias. Agora tem aquela jovem que está recebendo visões. As visões nunca vieram para diminuir ou para escantear a Bíblia. Pelo contrário, as visões tinham que ser testadas pela Bíblia. E agora aquele grupo de pioneiros começa a analisar aquela jovem, a ver o que ela fala e comparar com a Bíblia. E o meu objetivo aqui nessa manhã, talvez ele não seja novidade para nenhum de vocês, mas é mostrar claramente como Ellen White passa os testes de um profeta bíblico, comparado com aquilo que a Bíblia está dizendo. Sinal do tempo do fim, característica do remanescente, e tanto Bates quanto Tiago White escreveram sobre isso. Os grandes momentos da história da humanidade, Deus levantava um profeta. Será que agora, no final da profecia das 2.300 tardes e manhãs, será que agora, mais próximo da volta de Jesus, será que, pela lógica, pela forma como Deus tem atuado, será que também Ele não levantaria um profeta? Então, biblicamente, eles agora estavam baseados na Bíblia, de que o dom profético seria revelado nos últimos dias. Nós, adventistas, cremos nisso. Isso está na nossa lista, no livro Nisto Cremos, onde nós dizemos que as Escrituras testificam que um dos dons do Espírito Santo é a profecia. Esse dom é uma característica da igreja remanescente. Os textos não aparecem aqui, eles aparecem depois, mas a cada frase que eu estou lendo aqui, você pode lembrar do texto bíblico, né? As Escrituras testificam de que um dos dons do Espírito Santo é a profecia.
Este dom é uma característica da igreja remanescente. E nós cremos que ele foi manifestado no ministério de Ellen G. White. Por que nós cremos? Vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Seus escritos falam com autoridade profética e proporcionam conforto, orientação, instrução e correção à igreja. E aqui de novo eu abro um parênteses. Eu fico muito triste quando eu vejo pessoas que usam Ellen White apenas para a questão da correção. Há tanta instrução, há tanto conforto, há tanta orientação. E hoje à tarde eu vou falar um pouquinho mais sobre essa questão do conforto. E há correções também. Na Bíblia nós temos correções, mas na Bíblia nós encontramos conforto. Ai de nós se a Bíblia fosse um livro apenas de correção. E na hora que você estiver passando por uma dificuldade, você não tivesse para onde correr. Os escritos tornam claro que a Bíblia é a norma pela qual deve ser provado todo ensino e experiência. Opa, me desculpe, é que eu estou olhando para cá, mas testes bíblicos de um profeta verdadeiro. Nada de novidade, eu quero apenas contar aqui algumas experiências, só para confirmar aquilo que nós já cremos. Primeiro teste, Isaías 8:20, o que é que diz lá? Esse é um texto bem conhecido nosso, né? Amém o testemunho. Eles vão falar dessa maneira que a mais tem alma. O contexto aqui de Isaías é que algumas pessoas estavam procurando consultar os mortos. E aí Isaías fala: os mortos não sabem de nada. Não sabem de nada. Não vão consultar os mortos? Consultar ídolos de madeira? Não. Se vocês precisam consultar alguém, consultem o servo de Deus. E agora, como é que eles sabiam que esse era um servo de Deus? Que era um profeta? Ou que era uma profetisa? Se era inspirado pelo mesmo Espírito, não podia estar em desacordo com aquilo que já foi revelado anteriormente. Então, na época de Isaías, nós temos os escritos de Moisés, nós já temos alguns profetas, e agora Isaías diz: consultem o servo do Senhor, consultem aqueles que vão falar de acordo com a lei e os profetas. Então não pode se levantar um profeta que fale algo contrário ao que a Bíblia já diz. A própria Ellen White confirmou isso várias vezes. Pouca importância é dada à Bíblia. Então o Senhor concedeu uma luz menor para levar os homens e as mulheres de novo à palavra de Deus. Ela é a nossa regra de fé e prática, a Bíblia. Vocês conhecem a história, essas duas histórias? No primeiro livro que Ellen White publicou, ela escreveu algumas coisas antes, alguns artigos, seu esposo também publicou um material, mas em 1851 eles publicaram o primeiro livreto. E aí nesse livro, ela já começa dizendo o seguinte: recomendo-vos, caro leitor, a palavra de Deus. Então, em nenhum momento nós vamos ver Ellen White dizendo: não preciso olhar para a Bíblia, olhem para mim, que eu sou uma revelação atual do que Deus quer. Pelo contrário, ela sempre dizia: olhem para a Bíblia, vejam o que a Bíblia está dizendo. Eu estou aqui para chamar a atenção de vocês, porque vocês não estão andando nos caminhos da Bíblia. Então Deus me levantou para eu alertar vocês de que vocês precisam ler mais a Bíblia, precisam estudar mais a Bíblia, precisam compreender mais a Bíblia. E eu digo uma coisa para você, meu irmão, minha irmã: se você tem tanta vontade de ler os escritos de Ellen White, é uma coisa que você gosta de fazer, que você ama fazer, mas se isso não estiver te levando a apreciar mais a palavra de Deus, tem alguma coisa aí equivocada. Porque o objetivo dos testemunhos é fazer com que nós cada vez mais amemos a Bíblia. Amém. Gostemos mais de ler a Bíblia. Por isso que a União está aí empolgando a igreja, falando com a igreja, exortando a igreja, reavivados pela palavra. E quanto mais nós lemos Ellen White, mais gosto nós temos, mais vontade de ler a Bíblia, a palavra de Deus. E agora essa senhora, quando já estava bem idosa,
1909, tá? Ela morre 6 anos depois. Ela se apresenta num auditório grande, maior do que esse aqui, e ela de novo termina de pregar, e depois ela levanta a Bíblia e diz: olha, recomendo-vos a vocês esse livro. É esse livro que tem que estar com vocês, de manhã, de tarde, de noite, ensinar aos nossos filhos. Recomendo-vos a vocês a palavra de Deus. A Bíblia deve ser vosso conselheiro. Estudai-a. E aí você estuda os testemunhos também, porque os testemunhos nos aproximam da palavra de Deus. Primeiro ponto, então, harmonizar com as mensagens dadas aos profetas anteriormente. Segundo ponto, o que é que diz aí em Deuteronômio? Não sei se a gente tem tempo de ler os textos. Deuteronômio 18, 21 e 22. Vamos ler esse aqui. Esse primeiro ponto é muito importante. Nós adventistas somos acusados, ou não adventistas, de que nós não seguimos a Bíblia, de que nós seguimos Ellen White. Alguns nos acusam dizendo que as nossas doutrinas vieram de Ellen White. E todos vocês precisam ter uma resposta e dizer: não, nossas doutrinas são bíblicas. Ellen White tinha visões falando sobre as doutrinas que nós temos depois que os nossos pioneiros estavam fundamentados na Bíblia. Já tinham estudado bastante. E aí a visão vinha para confirmar a fé daqueles pioneiros. As nossas doutrinas são bíblicas. Quando você dá um estudo bíblico, qual é o livro que você leva? A Bíblia. Quando você vai mostrar para alguém sobre o sábado, sobre o estado dos mortos, sobre a Bíblia, é que você abre, tá? E é ela que nós seguimos. Deuteronômio 18, 21 e 22 diz aqui: se disseres no teu coração, como conhecerei a palavra que o Senhor não falou? Sabe que, quando esse profeta falar em nome do Senhor, e a palavra dele se não cumprir, nem suceder, como profetizou, esta é a palavra que o Senhor não disse. Com soberba a falou tal profeta: não tenhas temor dele. Então o que é que está dizendo aqui? Se um profeta disser: olha, vai acontecer isso, e isso não acontecer, então significa que esse profeta não está falando a verdade. Jeremias 28 repete também a mesma coisa. Eu não vou fazer aqui um levantamento de várias profecias que Ellen White fez. Eu não sei quantos de vocês já tiveram acesso a esse livro. Predições, profecias surpreendentes. Então, nesse livro aqui do professor Herbert Douglas, você pode encontrar várias profecias que ele trabalha, coisas que Ellen White falou e como essas coisas foram se cumprindo, tá? Então, nós temos várias profecias de Ellen White que se cumpriram. Mas temos que um detalhe também. A missão principal do profeta não era falar sobre o futuro. A gente vê, toda a Bíblia, você tem Daniel que aponta muito para o futuro, você tem João que aponta muito para o futuro, mas boa parte dos profetas, a missão deles era exortar o povo, alertar a eles que eles estavam se distanciando da aliança de Deus. E Ellen White também é um que você não encontra milhares de profecias, tá? Você encontra algumas profecias que apontam para o futuro, algumas já se cumpriram, outras ainda estão relacionadas com o futuro, mas é importante que a gente saiba um pouco sobre isso, porque um dos testes do profeta é ele falar e se cumprir. Eu trouxe aqui apenas alguns rapidamente, a questão da marcação de datas. Alguns dos nossos pioneiros continuaram esperando a volta de Jesus em 1845, outros em 1851, e o dom profético dizia: olha, Jesus não vai voltar nessas datas. A Bíblia diz para a gente não estar preocupado com questões de datas. É interessante que ainda hoje alguns se prendem a esse tipo de coisa. Às vezes, quando se levanta alguém, faz uns cálculos e apresenta uma data, e mesmo que a gente mostre esses textos, a pessoa diz: não, mas agora é diferente, porque tal.
Meus queridos, está claro. Datas. 1844. Depois disso, siga, se apegue a Jesus, a palavra de Deus, e Ele vai voltar em algum momento. Mas esqueça a questão de datas. Os sinais estão acontecendo, nós vamos vendo que cada dia mais se aproxima esse retorno, mas não parem para ouvir pessoas que estão marcando datas ou dizendo, olha, vai ser agora em tal ano. Isso não é uma mensagem bíblica. E Ellen White também condenou esse tipo de coisa. Crescimento do Espiritismo, quando ela começou a falar sobre isso, na época, a América do Norte era um país protestante que condenava o Espiritismo, e muitas pessoas zombaram do que ela falava. Hoje a gente vê uma América do Norte mais espiritualizada do que protestante, infelizmente. Os filmes, o que está sendo divulgado aí, o chamado entretenimento, é um risco para nós, para os nossos jovens, para os nossos filhos. Muito espiritismo adentrando nessas coisas, e Ellen White alertou que isso chegaria a quase que dominar a cabeça da humanidade. Mas nós estamos alertas em relação a isso. Está profetizado, isso vai crescer, isso vai se expandir pelo mundo, mas nós continuaremos firmes naquilo que a palavra de Deus diz. A questão da guerra civil americana também, eu vou pular isso aqui por questão de tempo. Alguns achavam que a guerra ia ser coisa pequena. Ellen White teve uma visão dizendo que haveria algumas guerras, muitas pessoas morreriam. Isso também se cumpriu. A questão das publicações, daqui a pouco eu falo um pouquinho mais sobre isso também. Profecia se cumpriu. Porém, Deuteronômio 13 diz que, se por acaso se levantar um profeta e disser, vai acontecer isso, e isso acontecer, isso é um profeta verdadeiro ou falso? Moisés alertou também. A continuação do texto diz, se levantou um profeta e disser, vai acontecer isso, e isso acontece, e o profeta disser, vamos adorar outros deuses? Aí na época de Moisés falou, pega uma pedra e apedreja ele. Hoje ninguém faz isso, mas nós somos alertados de que isso não é um profeta verdadeiro. Então a Bíblia diz que um profeta falso também pode dizer, vai acontecer, e pode acontecer também. Então nós precisamos ver o todo. Profecias e o que o profeta fala, qual é o todo da mensagem do profeta. Outra coisa, se um profeta verdadeiro disser, vai acontecer isso, quer dizer, se um profeta disser, vai acontecer isso, e isso não acontecer, é falso ou verdadeiro? Também, vamos abrir um parênteses aqui, porque Jonas falou, Nínive será destruída dentro de 40 dias. Passados os 40 dias, Jonas foi assistir de camarote a destruição de Nínive, e Nínive não foi destruída. E aí Jonas falou, meu Deus, agora eu vou passar por mentiroso. Existe na Bíblia algumas profecias condicionais. Então, o profeta não vai chegar aqui agora, vai acontecer isso e nada acontece. Não, a Bíblia diz que isso é um profeta falso. Mas se o profeta em algum momento disser, vai acontecer isso, e isso não acontecer, isso pode ser também uma profecia condicional. Isso não tira a credibilidade do profeta. E se algum profeta falso disser, vai acontecer e acontecer, preste atenção no todo da mensagem do profeta. Porque se nós temos aí alguns que se dizem profetas, e alguns deles diziam, eu tive uma visão de que o domingo é o dia de guarda. Então um profeta desse, se diz profeta, ele pode dizer um monte de coisa e pode se cumprir tudo isso, mas a mensagem dele não está de acordo com a Bíblia. Então nós não vamos aceitar isso. Porque o profeta tem que falar de acordo com aquilo que os profetas anteriores já falaram. E os profetas anteriores falavam do sábado como o dia do Senhor. Então temos que estar atento a esses detalhes. Eu até digo isso porque algumas profecias, algumas vezes algumas pessoas dizem, vocês adventistas, Ellen White falou de uma profecia e isso não aconteceu. É verdade, em 1856 ela teve uma visão em que ela disse, o anjo me disse, alguns, a linguagem da época, tornarão alimento para os erros, traduzir isso aqui de maneira mais fácil, alguns vão morrer
outros sujeitos às 7 últimas pragas. Alguns viverão e estarão sobre a terra para serem trasladados na vinda de Jesus. E aí o tempo foi passando, Ellen White morreu em 1915. Alguns sobreviventes ainda desse período, e o último era o filho de Ellen White, William White, que estava com 83 anos de idade. E algumas pessoas diziam: Jesus vai voltar antes de William White morrer, porque Ellen White disse que alguns estariam vivos. William White morreu e Jesus não voltou. E algumas pessoas dizem: olha, profeta falso, falou e não aconteceu. Mas nós temos exemplo na Bíblia também de profetas que falaram, não aconteceu. Por quê? Havia uma condicionalidade na profecia, né? E nós temos hoje evidências de que aquilo que Ellen White falou se cumpriu. Se nesse caso é uma profecia condicional, ou em outro caso, isso não tira o crédito, isso não desmerece a palavra profética. Porque a Bíblia também apresenta profetas que falaram de profecias condicionais. Terceiro ponto, a questão dos frutos. Jesus falou assim: nos últimos dias você levantar falsos profetas. Teste ele pelos frutos. O que significa isso? Que um profeta nunca comete uma falha? Abraão caiu, Davi caiu, outros profetas caíram. Então, os frutos não significa que é um profeta aqui que nunca falha. Um profeta que nunca precisa chegar para Deus e falar: Senhor, perdoa-me, eu falhei nisso aqui. De novo, é um todo da vida do profeta. O profeta verdadeiro, ele não vive enganando. O profeta verdadeiro, ele não vive enrolando os outros, tá? A vida dele é uma vida digna. Não significa que ele não possa cometer uma falha em um momento ou outro. Na vida de Ellen White, nem todo mundo sabe dessas coisas, mas quando Ellen White morreu, alguns jornais, Ellen White morreu na Califórnia, depois ela foi ser enterrada no Michigan, né? E alguns jornais da Califórnia, próximo ali de onde ela morreu, um autor disse o seguinte: olha, aqui está uma mulher que foi um exemplo digno de imitação por todos. Humilde, devota discípula de Cristo, uma boa samaritana. Ellen White costumava se aproximar dos vizinhos, ajudar os vizinhos, quem estava em necessidade. E quando ela morreu, ela deixou saudade. Nós estamos falando aqui de pessoas adventistas, estamos falando de outros que viviam próximo dela. No Michigan disseram: uma mulher notável em muitos aspectos. Ellen White também era uma mulher cheia de humor, né? O pastor Renato mostrou a foto aqui, ela estava ali e ele explicou, né? E você tinha que ficar numa posição que nem vocês hoje sentaram aí, já estão aí há 2 horas, vão ficar mais umas 2, então era assim que se tirava foto antigamente, né? Então você ainda pode sorrir um pouquinho, levantar. Mas Ellen White era uma pessoa cheia de humor. Uma vez ela estava andando a cavalo e caiu. E aí ela não podia mais fazer aquelas caminhadas dela. E aí ela pegou uns quilos a mais, né? Coisa natural da idade também, né? Olha algumas fotos minhas no passado. E a gente fica com saudade, né? E aí Ellen White ganhou um presente, um vestido. E ela recebeu aquele vestido, achou bonito, gostou. Mas ela teve que escrever uma carta para quem deu o vestido e falou o seguinte: olha, eu acho que há um pouquinho mais de Ellen White do que você imagina. O vestido não entrou. Um dia ela estava pregando e ela viu que as pessoas estavam olhando por trás dela. E ela foi se incomodando com aquilo, e quando ela viu, está o filho dela, pastor William White, filho de Tiago White, filho de Ellen White, dormindo na plataforma. Alguns de vocês estão dormindo aí. Mas agora imagina que dormindo na plataforma, um pastor. E ela olhou assim. Aí ela falou: olha, a culpa é minha. Eu que ensinei esse menino a dormir na plataforma. Porque quando ele era pequenininho, eu ia pregar, então eu mandei fazer um berço. E aí, enquanto eu pregava, eu colocava aquele berço assim atrás do púlpito.
E aí eu ficava fazendo assim, para ele não chorar, para ele não incomodar enquanto eu estivesse pregando, e aí com isso ele dormia, que era uma maravilha. Aí continuou dormindo até hoje. Né? Um outro momento, Ellen White foi morar na Austrália, região muito simples, e aí algumas pessoas entravam lá onde ela morava e roubavam algumas coisas, algumas frutas lá do pomar dela, e ela falou assim, eu preciso resolver isso aqui. Comprou um cachorro e deu o nome do cachorro de Tiglat-Pileser. Vocês já ouviram falar em Tiglat-Pileser ou não? Tiglat-Pileser era um rei ali do Antigo Testamento, e a Bíblia diz que por onde ele passava era como um ferro, saía triturando tudo. E agora Ellen White tem um cachorro e fala assim, olha, seu nome vai ser Tiglat-Pileser, ou seja, depois das 8 da noite, quem entrar aqui, não deixe ninguém entrar aqui. Só que Tiglat-Pileser era mansinho. Os moradores continuaram entrando e Tiglat-Pileser ia do lado deles assim. E aí ela viu que não funcionou muito. Aí ela teve uma outra ideia. Ela morava com uma enfermeira e ela começou a ir nessa comunidade, bater nas portas e perguntar se eles estavam precisando de alguma coisa. Se estava precisando de alguém estava precisando de comida, ela começou a ajudar na comida. Alguém doente, a enfermeira, e com isso ela conquistou aquela comunidade. E aí acabaram. As frutas continuaram nos pés e o problema foi resolvido. Texas. Ellen White foi para o Texas uma vez, passou tanto frio que ela olhou e falou assim, eu não sei como é que alguém vive nesse lugar. E ela morava no Michigan, também fazia frio, mas ela passou um frio que ela não gostou muito ali no Texas. E aí ela escreveu e disse o seguinte, esse Texas é engraçado, né? Eu estou passando um frio tremendo aqui. Não estou aguentando. E o pastor Renato estava passando aqui em Vitória da Conquista na quinta-feira à noite, né? Não estou suportando. E nesse mesmo lugar, no verão, você frita ovos no asfalto. De tão quente que é. Então a gente vê um lado de Ellen White, um lado de humor. Tá? Não era aquela pessoa carrancuda, só repreendendo as pessoas. Não. Era uma pessoa agradável. Os netos de Ellen White amavam estar com a vovó. Os filhos gostavam de estar com a mamãe. Era uma pessoa agradável. As lições de Ellen White influenciaram decisivamente a maneira como os adventistas do sétimo dia deveriam agir. Comeu aqui um pedaço, mas aí já foi o suficiente. Só para concluir, não estou vendo o tempo aí não. Pagou ele. Posso continuar aqui, mas eu tenho que terminar daqui a pouco. Influência das mensagens de Ellen White. Todos vocês já conhecem aqui. Levar a Cristo, levar a Bíblia. Hoje à tarde eu vou falar um pouquinho mais sobre essa questão de Cristo. Influência no desenvolvimento da Igreja Adventista. Tá? Nós conhecemos a nossa história. Nós temos aqui a história das publicações, né? A importância das publicações. Eu não sei se tem algum concordou aqui. Meu pai tinha 20 anos de idade. Trabalhava numa boa companhia, era um homem responsável, mas fumava, bebia, vivia conforme aquilo que ele tinha aprendido. Chegou alguém para ele e falou assim, meu jovem, você tem que conhecer mais a palavra de Deus. Ele falou, tudo bem. E aí quando esse irmão, era um irmão simples, lá em Recife, não sei nem se ele sabia ler, começou a conversar com meu pai solteiro, mostrou no sábado, meu pai falou assim, bom, então eu trabalho no sábado, então eu vou ter que parar de trabalhar no sábado. E ele falou assim, isso é o que a Bíblia diz. Meu pai chegou lá para o patrão e falou assim, olha, quero continuar trabalhando aqui, mas eu não posso mais ir no sábado. E aí o patrão falou assim, não faça isso, mas eu gosto muito de você, você é um jovem, forte, quero que você continue trabalhando comigo, mas não posso liberar o sábado. E meu pai falou assim, não posso trabalhar no sábado. Eu dobro o seu salário. Meu pai falou assim, não posso. A Bíblia diz que o sábado não é para trabalhar. Então eu não vou continuar trabalhando aqui. Aí o patrão falou assim, olha, então eu tenho que me despedir. E meu pai falou, tudo bem. E agora saiu, já morava sozinho em Recife. Os pais dele moravam na cidade do interior de Pernambuco. E aí meu pai saiu agora, desempregado, com 20 anos, fazer o que da vida? Voltou lá no irmão Severino Araújo, falou assim, irmão, perdi meu emprego, o que é que eu faço?
E ele falou assim: você não gostaria de comportar? Meu pai falou: fazer o quê? Comportar, o que é isso? Nunca ouvi falar nisso. Vender livros. Meu pai falou assim: eu nunca vendi nada. Então estou desempregado. Vamos lá. E aí meu pai começou a vender livros. Está com 79 anos hoje. E aí de quem disser para ele: não vai comportar mais não, fica em casa, você está cansado, já está velho. Que ainda hoje o prazer dele é sair com alguns livros e pregar. Agora, como é que essa história começa? Nossos pioneiros estavam discutindo qual a melhor maneira de pregar o Evangelho. A Ellen White tem uma visão. Em novembro de 1648. E aí nessa visão é dito a ela: teu esposo deveria começar um periódico, um jornalzinho, regular, e distribuir entre as pessoas. A princípio vai ser difícil, pequeno, mas logo os recursos vão vir. E essa mensagem vai se espalhar como folhas de outono, como torrentes de luz. Depois de algum período, porque Tiago White também estava doente, mas depois de algum tempo ele escreveu um periódico chamado A Verdade Presente, publicado em julho de 1849. Com muita dificuldade escreveu essas 8 páginas. Esse foi o nosso primeiro periódico regular. Hoje nós temos milhares de comportores. Nós temos mais de 60 casas publicadoras. Amém. Tudo iniciou com esse pequeno periódico. E olha, não sei se vocês descobriram ainda, mas a missão aqui, através do pastor Vitelmo, pastor Júnior, estão dando de presente para vocês esse primeiro periódico traduzido em português. Está aí na pastinha de vocês, tá? O início das publicações de forma oficial, através da Verdade Presente. Hoje, depois o periódico mudou de nome, hoje é a nossa revista Adventista, que começou em julho de 1849. Isso foi uma visão que foi dada. A princípio, nossos pioneiros olharam e disseram: como pode ser isso? E hoje, eu olho para a nossa instituição lá, a FADBA. Se a comportagem acabasse, teria que fechar a FADBA. Porque mais cerca de 70% dos nossos alunos saem nas férias para comportar. E muitos deles pagam os estudos só pela comportagem. Só pela comportagem. 1848 a visão, 1849 o periódico. Saúde. Temos tanto a falar sobre saúde, né? Em 1863 a primeira visão. Depois disso, nosso primeiro sanatório, nossa primeira clínica em 1866. E junto com isso também nosso primeiro periódico. Essa casa ainda hoje está em pé, lá no estado do Michigan, a casa onde Ellen White recebeu a visão em junho de 1863. Educação, que bênção. E eu digo para vocês, pais, as escolas adventistas, esses são os melhores lugares para os vossos filhos estarem. Elas não são perfeitas, nem sempre são baratas, mas faça esse investimento. Há muitas bolsas que a escola oferece, tá? 1872, o pastor Renato falou um pouco aqui sobre isso. Gostaria até de desafiá-los. Como é o nome do nosso primeiro professor oficial? Goodluck Harper Bell. Então fica com o Bell. Professor Bell, 1872. E para concluir, mais um teste: a pessoa de Jesus. Amém. A primeira visão colocava quem no final do caminho? Jesus. E para que as pessoas não caíssem, o que era necessário? Que não tirasse os olhos de Jesus. Eu acho que se a igreja tivesse entendido essa visão, não precisaria da experiência de 1888. Que desde a primeira visão já foi revelado: não tire os olhos de Jesus.
Eu gosto desse texto. Sabeis que todo o meu tema, tanto no púlpito como em particular, pela voz e pela pena, é o quê? A vida de Cristo. É disso que ela gostava de falar. É disso que ela gostava de escrever. Desejar todas as nações. Maior discurso de Cristo. Caminho a Cristo. Parábolas de Jesus. Não se cansem de ler esses livros. Eu já perdi a conta de quantas vezes eu li O Caminho a Cristo. Mas não acabei de ler, não. Quero ler mais outras várias vezes. É um livro pequeno, você pode ler em 2 dias. E uma mensagem fantástica, de conforto, de esperança, o desejado, a vida de Jesus. Os testemunhos não são destinados a comunicar nova luz, e sim a imprimir fortemente na mente as verdades da inspiração que já foram revelados. E é por isso que eu amo tanto os testemunhos, aquilo que nós chamamos escritos de Ellen White, porque eles imprimem cada vez mais na nossa mente aquilo que foi revelado na palavra de Deus. Amém. Que é um livro maravilhoso, é um livro que nos sustenta, né? Exaltar a Escritura, iluminar, aplicar as Escrituras, reprovar, confortar os fiéis, proteger a igreja de erros doutrinários. Nós temos que ser muito gratos a Deus pelo dom profético no nosso meio, que ajuda nesses pontos aqui. De novo, eu repito, você já sabe disso, não é para substituir a Bíblia, não é para diminuir o nosso estudo da Bíblia, não é para corrigir a Bíblia de forma alguma. A Bíblia é um livro completo. Os testemunhos vêm para dizer para nós: a Bíblia é um livro completo. Nunca se afastem do que ali está revelado. E eu concluo com esse slide. Tenho recorrido aos testemunhos dirigidos aos observadores do sábado e fiquei pasmada diante da misericórdia de Deus e do seu cuidado por seu povo, em dar-lhes tantas advertências, apontar-lhes os perigos e apresentar-lhes a posição elevada que deseja ver ocupada por eles. Essa igreja, essa semana nós completamos 175 anos do desapontamento. E até hoje essa igreja está firme, forte e crescendo. E ela vai até o final. Porque ela vai seguir isso que está revelado aqui. Não se afastem da Bíblia. Levantam-se pontos, focos e doutrinas não bíblicas. E a Bíblia mostra para nós o que é a verdade. E a serva do Senhor mostra para nós. Olha o que é que a Bíblia diz. Siga a Bíblia. Mas está todo mundo falando o contrário. Siga a Bíblia. Mas todo mundo guarda outro dia. Siga a Bíblia. Mas todo mundo crê que na morte acontece isso. Siga a Bíblia. É isso que Ellen White nos diz. Amém.